Vou-lhe fazer a pergunta que seguramente a maior parte dos lisboetas querem que eu faça. Como é que está a correr a coligação com o Chega? A única coligação, muito boa noite, a única coligação que eu tenho é com os lisboetas. E, aliás, na minha tomada de posse eu disse aos vereadores que a partir daquele momento eles não representam qualquer partido, representam os lisboetas. E a minha garantia é ser, no fundo, aquele que faz com que os vereadores à volta de uma mesa do Executivo, na nossa estrutura democrática, representem os lisboetas. E é com os lisboetas que eu tenho a minha coligação, é com eles que falo e é com eles que decido. E penso que estes primeiros dias mostraram que vamos poder ter um mandato em que podemos decidir mais. Vamos ter reuniões de Câmara mais, de certa forma, mais curtas, não vamos estar ali com uma quantidade de Mas vai poder decidir jurídicos. Mais com a ajuda do Chega? Não, eu penso, bom, em primeiro lugar, vou ser também muito direto na resposta. Quem começou naquela reunião a falar para o Chega e com o Chega foi, por um lado, o Partido Comunista Português e, por outro lado, o Bloco de Esquerda, que queriam convencer o Chega a não votar connosco, de certa forma. E, portanto, quem esteve ali a negociar não foi Carlos Moedas. Aquilo que eu apresentei... Mas pode garantir aos lisboetas que não tem nenhuma coligação informal com o Chega, escondida, debaixo da mesa? Só tenho uma coligação com os lisboetas. E os lisboetas sabem disso. Portanto, isso é olhos nos olhos com os lisboetas. Agora, eu passei 4 anos em que aquilo que vivíamos era uma situação em que havia uma maioria de esquerda e de esquerda radical que, no fundo, travava o Executivo. Essa maioria agora mudou. A maioria que temos é uma maioria de centro e de direita, não é? E essa maioria, neste momento, pode fazer frente a uma maioria de esquerda. Repare, em 2007... De direita ou de extrema-direita? Chega para si é um partido de extrema-direita, eu sou um centrista. Eu sou um centrista. Depois há a direita e há o Chega. Chega para si é um partido de extrema-direita. Aliás, disse-o várias vezes durante estas últimas eleições. O Chega falará melhor seguramente do que eu o que é. Mas seguramente não é do centro, eu sou um centrista. Agora, quando nós passamos esta deliberação, é muito interessante ver, em 2007, António Costa, com minoria, teve exatamente os mesmos poderes que eu tenho, votado na altura pela oposição por unanimidade. Sim, mas essa questão já lá vamos. Portanto, a questão aqui é uma questão de política, claro, no seu pior sentido. É o PS não aceitar o resultado das eleições. Mas essa questão já lá vamos com mais detalhe. Enfim, está a gerar aqui muita polémica estas duas últimas decisões em que teve o apoio dos 2 vereadores do Chega. Mas, portanto, pode garantir aos lisboetas que não tem nenhum acordo secreto com o Chega para uma coligação informal, mesmo apesar destas 2 últimas decisões importantes ter tido o apoio e a votação favorável do Chega para fazer a maioria. Eu ponho-lhe a pergunta. Durante 4 anos alguém me perguntou se eu tinha alguma coligação com o Partido Comunista e muitas vezes votei com o Partido Comunista e o Partido Comunista votou comigo. Alguma vez perguntaram sobre o Bloco de Esquerda. Uma Câmara funciona com vereadores que representam a população. Os lisboetas escolheram esta governação e escolheram que eu tivesse mais votos do que anteriormente, mas também quiseram dar 2 vereadores ao Chega. E, portanto, é com isso que nós trabalhamos, é com destes vereadores à volta da mesa que fazem aquilo que é o Executivo da Câmara. Nós não podemos estar no Executivo da Câmara, como eu nunca fiz, aliás, falo com todos à volta da mesa e, neste sentido, acho que quem mostrou responsabilidade e mostrou verdadeira responsabilidade foi o Chega, quando percebeu que a única coisa que a esquerda queria fazer era que eu não governasse. E há uma coisa que para mim está acima de todos os partidos, que é a governabilidade da cidade. E quando o Chega percebeu que a esquerda me queria travar na governabilidade da cidade, o Chega portou-se muito bem e tomou a decisão certa, que foi viabilizar aquilo que era uma competência do Presidente da Câmara, como todos os outros Presidentes e noutras câmaras existe. Portanto, havia aqui uma guerra ideológica que não fazia sentido. E o Chega desta vez não jogou essa guerra ideológica. O ouviu durante a campanha eleitoral, estar agora a ouvi-lo a dizer isso, que o Chega portou-se muito bem, com moderação, com bom senso, era absolutamente impensável, porque durante a campanha eleitoral foi muito duro para o Chega. Mas que, inclusive, chegou-lhe a apresentar uma moção de censura. Não tem nada a ver, isso não há aqui nada a ver com... Eu estou a avaliar dentro daquilo que é o comportamento numa reunião que me perguntou. E nessa reunião o Chega teve um comportamento que, no fundo, vai viabilizar aquilo que é uma governação nos próximos 4 anos, que vai ser melhor e que vai permitir resolver mais problemas aos lisboetas. E isso mostra alguma maturidade. Agora, eu não tenho nada a ver com o Chega, nem tenho nada a ver com o Partido Comunista, nem com o PS, porque eu não tenho coligações com nenhum desses partidos. A minha coligação é com os lisboetas, com o PSD, com o CDS, com a Iniciativa Liberal e com o Mas este discurso do Presidente da Câmara de Lisboa pode ser interpretado como o fim oficial das linhas vermelhas da coligação por Lisboa para com o Chega?
essa pergunta não me faz muito sentido, porque eu sempre afirmei que tinha uma coligação, que era com o PSD, com o CDS, com a Iniciativa Liberal, é isso que estou a cumprir. Aliás, só estes vereadores é que têm pluro, portanto não há pluros nem no Partido Comunista, nem no Bloco de Esquerda, nem no PS, nem no Chega, portanto eu estou a cumprir com aquilo que disse. E é aquilo que os lisboetas querem. É verdade que noutras câmaras, os presidentes da Câmara deram pluros até a outros partidos. A interpretação que fiz destas eleições era que os lisboetas queriam que eu governasse com aquela coligação. Foi aquilo que fiz e aquilo que vou fazer. Nunca lhe passou pela cabeça... Portanto, aqui não há uma questão nem de linhas vermelhas nem de não linhas vermelhas. Agora, há uma questão que é uma questão jurídica naquilo que é uma Câmara Municipal. Eu estou na Câmara Municipal, tenho que respeitar todos os vereadores por igual. Sabe que no dia da tomada de posse, eu estive aqui com o vereador Bruno Mascarenhas, que assumiu que tinham existido nos últimos dias conversações, conversas, contactos telefónicos ou mesmo reuniões. Em alguma dessas conversas esteve em cima da mesa a possibilidade do seu executivo atribuir cargos pelouros a vereadores do Chega, ou isso nunca esteve em cima da mesa? Como lhe explica, não esteve em cima da mesa porque não foi isso que os lisboetas pediram. Os lisboetas pediram a governação de Carlos Moedas com o PSD, com o CDS e com a Iniciativa Liberal. É isso que eu vou dar aos lisboetas e aquilo que vou fazer é, em cada reunião, eu vou tratar com os diferentes partidos. Repare, eu fui eleito presidente da área metropolitana de Lisboa há 3 dias, com os votos do PS e com os votos do CDU. É verdade que o PS da área metropolitana é muito diferente do PS de Lisboa. E isso mostra também muito essa diferença, porque eu fui eleito presidente da área metropolitana com votos do Partido Socialista. Uma votação esmagadora, mais de 90% dos votos. Aliás, por unanimidade, quase unanimidade, e em que isso não teria acontecido no Conselho de Lisboa. Eu acho que o Partido Socialista é que se tem que perguntar a ele próprio o que é que está a acontecer no Partido Socialista de Lisboa em relação ao próprio Partido Socialista da área metropolitana. Vamos aqui com mais detalhe a estas 2 últimas decisões polémicas onde o seu executivo contou com o apoio do Chega. Alterações ao regimento da Câmara Municipal de Lisboa, enfim, é uma espécie de um regulamento, não é, que baliza a maneira como são processadas as reuniões, em que é retirado tempo aos vereadores da oposição, isto diz a oposição de esquerda, dificulta o agendamento de propostas da oposição, foi aprovado com o apoio do Chega. João Ferreira, do PCP, diz que são uma limitação à intervenção dos vereadores da oposição. O PS admite avançar para a via judicial. Depois, na delegação de competências, o Sr. Presidente ficou com mais poderes e há aqui um detalhe que em matéria de habitação tem competência para decidir se um imóvel, mais ou menos até €500 mil, pode ser vendido com função habitacional sem ser necessária aprovação na reunião de Câmara onde estão presentes os vereadores da oposição. Isto não é uma falta de transparência, esta questão do urbanismo? Deixe-me explicar porque é importante para os lisboetas. Até aqui o que aconteceu foi que o Partido Socialista, em 2021, retirou-me todos os poderes que Fernando Medina ou António Costa tinham anteriormente. O que quer dizer que, por exemplo, quando ia um edifício ou uma pequena fração com mais de 800 metros quadrados, eu tinha que ter a aprovação da Câmara toda. Imagina, 800 metros quadrados são 2 ou 3 apartamentos. E o meu vereador do urbanismo, não tinha a capacidade de resolver um tema daquele tamanho. O que é que isto fazia? Acumulava os processos, o que não acontece em nenhuma outra Câmara do país. E, portanto, aquilo que nós voltámos foi a regularizar aquilo que eram os poderes normais de um presidente normal que durante 4 anos não os teve. E isso mostra aquilo que o PS, que em 2007, António Costa, com estes mesmos poderes, teve os votos na altura do PSD de toda a oposição, desta vez acha que eu estou a usurpar poder, mas que poder? Eu estou a ter o poder que existe no Porto, que existe em Cascais, que existe noutras câmaras do país, exatamente para a Câmara Municipal poder funcionar. Portanto, e depois eu não posso continuar a ter... Não está a chamar a si mais poderes, numa versão Carlos Moedas mais musculada, em detrimento da transparência na Câmara Municipal. Os poderes, a lei é muito clara. Há poderes que não são delegáveis. Esses eu não os tenho. Agora, os outros poderes que os outros presidentes da Câmara têm em tantos aspectos, como decisões financeiras pequenas que tinham que ir à reunião de Câmara, que cada vez tínhamos que ir à reunião de Câmara e estar horas e horas. Os lisboetas, e eu falei nisso muito e prometi aos lisboetas, não ia continuar a ter reuniões de Câmara durante 10 horas para não resolver nada. Nós temos que estar a resolver os problemas das pessoas na rua, aquilo que eles têm no seu dia-a-dia, e não passar 10 horas fechados numa reunião de Câmara. Isso não acontece. Eu acho muito estranho, porque o vereador João Ferreira viveu na Europa como deputado europeu, em que falava 2 minutos e meio e nunca se queixou.
E aqui quer falar durante horas e horas e horas, no fundo a repetir sempre a mesma coisa, porque no fundo é uma repetição das ideias, porque as pessoas às tantas não têm mais ideias, e portanto nós temos aqui perante um caso em que, no fundo, o que acontece é um radicalismo da esquerda. E essa esquerda estava habituada... Mas não é só o vereador João Ferreira, claro, é o radicalismo os vereadores também da coligação do PS, claro, não é? Claro, que estão totalmente radicalizados à esquerda, porque se não tivessem, concordavam que eu deveria ter exatamente os mesmos poderes que Fernando Medina teve ou que António Costa teve. Aliás, o próprio PS até admite avançar para a impugnação judicial deste... Olha, eu estava à espera, mas a senhora vereadora não esteve lá no Mas aquilo que está em causa, Sr. Presidente, para mudarmos de tema, quer em relação aqui ao regulamento, quer em relação a esta delegação de competências no Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, é que a oposição de esquerda está a acusá-lo de estar a implementar um regime que na realidade pode trazer um déficit democrático para Lisboa. Pode garantir aos lisboetas que isso não vai acontecer? Era impossível, porque eu respeito a lei e, portanto, isto é dentro da lei. E é o que acontece nas outras câmaras do país. Só não acontecia em Lisboa exatamente por essa radicalização à esquerda. Eu diria que o Partido Socialista, e sobretudo o Partido Socialista, eu percebo que o Partido Comunista, agora ainda por cima só com o vereador, esteja a ver os tempos e quanto tempo é que fala e que precisa de horas para falar. O Partido Socialista... 3 minutos e meio para um vereador tomar uma posição sobre um tema complexo não deve ser um exercício fácil, não é? Em primeiro lugar, os vereadores sempre falaram comigo antes das reuniões, sempre se decidiu antes das reuniões. Estes são os tempos normais em qualquer Câmara Municipal e em qualquer instituição. O Partido Socialista tem que aceitar o resultado das eleições. Aceitem o resultado das eleições. Eu acho que seria mais fácil... não está a aceitar o resultado das eleições. Parece-me óbvio que não está, não é? Porque, no fundo, quer continuar a governar estando na oposição. Eu acho que isso não é democrático e, portanto, nós estamos aqui perante uma situação em que o PS não aceita o resultado das eleições em Lisboa. As pessoas deram mais 30 mil votos ao projeto político do Carlos Moedas com os seus vereadores, mais 30 mil votos para nós levarmos avante o nosso projeto político, social para a cidade. Foi isso que as pessoas reforçaram essa votação. E, portanto, aquilo que eu tenho, eu acho extraordinário que esta discussão não acontece em nenhuma Câmara do país, em que presidentes da Câmara têm exatamente esses poderes que eu tenho. Só acontece em Lisboa, acusando o Presidente da Câmara que está a usurpar. Eu acho que é uma acusação tão fora de tudo que só consigo sorrir, não é? Porque não consigo sequer ver como é que é possível estar-me a acusar disso. Exatamente ir ver o que é que António Costa tinha como Presidente da Câmara. E tinha uma coisa interessante que eu fui lá ver, dizia que António Costa tinha todos os poderes, exceto aqueles que não eram delegáveis por lei. Claro. Nem é esse o caso. Sim, senhor, não claro. é esse o caso. Não é esse o caso. Eu tenho muitos menos poderes do que todos aqueles que não são delegáveis. Portanto, não tenho, obviamente, os que não são delegáveis e também não tenho outros que não devo ter e que quero partilhar com todos. Mas isso é... E quando se diz eu ter esses poderes, não sou eu. É o vereador do urbanismo poder responder rapidamente às pessoas, é o vereador do espaço público tomar decisões rápidas para as pessoas tenham as ruas limpas, para que os buracos estejam tapados. Tudo isso é importante, claro, que esses vereadores possam tomar essas decisões sem ter que estar à espera 8 dias para uma reunião de Câmara, depois estar durante horas na reunião de Câmara, de tornar-se um tema político. Ficou claro o seu ponto de vista. As pessoas estão contentes, as pessoas sabem o que é que contam comigo e tentar-me colar uma imagem que eu não tenho, eu acho que nunca serviu. Sim, senhor. Vamos mudar de tema, Sr. Presidente. Até outubro, a criminalidade violenta e grave em toda a região de Lisboa diminuiu 1,9% face a 2024. Isto são dados recentes aqui do Comando Metropolitano de Lisboa. Perante isto, a segurança foi um dos cavalos de batalha na campanha eleitoral, exigiu mais 100 ou 200 polícias municipais, 500 elementos da PSP, passar as câmaras de videovigilância para um número muito superior àquele que existe, exigiu que os polícias municipais fizessem detenções. Já teve uma reunião com a Ministra da Administração Interna e na sua tomada de posse falou mesmo num plano de segurança para Lisboa com o Governo. Como é que estão esse plano? Já deu algum passo nesse sentido? Já foi recebido pelo Governo? Já fui recebido pela Sra. Ministra da Administração Interna. Eu penso que nós temos aqui, primeiro, obviamente, sempre que desce a criminalidade, e sobretudo a violenta, é um bom sinal para Lisboa, mas a criminalidade geral continua a aumentar, e são 6%. E muitos destes casos, alguns muitas vezes nem são reportados. Portanto, a minha preocupação na segurança e pela segurança das pessoas é total. Nós continuamos a ter casos em várias ruas de roubos à mão armada, continuam a ocorrer nas redes sociais, casos que são muito complicados e que nós temos que resolver. E só os podemos resolver com mais PSP, mais Polícia Municipal. Aquilo que eu fui dizer à Sra. Ministra foi: nós precisamos de mais polícia em Lisboa,
Eu estou disposto, como Presidente da Câmara, a dar todas as condições aos polícias, por exemplo, conseguir ter mais habitação para os polícias, ter edifícios onde podemos ter polícias para pagarem rendas mais baixas, tudo isso nós podemos fazer, mas nós precisamos de mais PSP em Lisboa. Eu, tudo aquilo que posso fazer, faço. Olha, a videoproteção estamos a fazer e a constituir. Os guardas noturnos estamos à espera que sejam formados pela própria PSP para podermos ter mais guardas noturnos. Portanto, eu tenho feito tudo o que posso. Mas agora, teve algum há algo que eu não posso compromisso fazer. em termos de tempo, de datas, para quando é que Lisboa vai ter os tais mais 500 agentes da PSP que necessitam os mais 100 ou 200 polícias municipais? Até agora o Governo não se comprometeu com uma data. Bom, primeiro eu tive... Pelo menos para o início do processo, claro, não é? Era importante que este pedido fosse feito não só por Lisboa, e que a Sra. Ministra, portanto, isto é uma reunião que estou eu e está o Presidente da Câmara do Porto. Os dois com uma preocupação enorme em relação à segurança. Estas duas cidades precisam de mais polícia. Portanto, nós fomos lá, tivemos com a Sra. Ministra, ela não nos deu ainda quais são os dados, os números de mais polícia que nos vai dar, mas eu penso que não há dúvida que nos vão dar mais polícia para Lisboa e para o Porto. Isso é essencial. Nós temos aqui uma preocupação, aliás, digo aqui também em primeira mão, como Presidente da Área Metropolitana de Lisboa, vamos ter, no fundo, com o Presidente da Câmara de Porto e com a Área Metropolitana do Porto, fazer aqui uma cimeira Área Metropolitana de Lisboa, Área Metropolitana do Porto, em que um dos temas centrais será a segurança, com os membros do Governo, para que eu e o Presidente da Câmara do Porto, juntos, possamos ter aqui mais força no Governo e naquilo que é a influência para termos cidades com mais polícia. Isto não se resolve de outra maneira. Mas até quando é que, se o Governo não avançar com polícias num espaço de tempo razoável, até quando é que o Presidente da Câmara de Lisboa vai aguardar por esta resposta do Governo em termos práticos? Quando é que Carlos Moedas se zanga com o Governo do PSD e do CDS, caso não apareçam os polícias que Lisboa precisa? Não me vou, obviamente, zangar com o Governo, porque sei que eles estão a fazer e a Sra. Ministra está a fazer todo o possível. Obviamente que tudo isto, a Sra. Ministra sabe a importância para Lisboa e a importância para o Porto. Nós estamos aqui juntos, precisamos dessa Polícia de Segurança Pública e eu penso que o Governo não nos vai falhar. Aliás, a segurança é um requisito, é uma competência do Governo Nacional com a qual nós podemos ajudar. Eu pedi ao Governo o edifício, que era o edifício da Presidência do Conselho de Ministros, para poder aí, por exemplo, ter rapidamente apartamentos que podiam ser para jovens, mas também para jovens polícias. Porque o grande problema são as rendas em Lisboa, não só para os polícias, para toda a gente, mas nós aí estamos a fazer um grande esforço, vamos ter mais de 700 casas no centro de Lisboa, para trazer mais jovens, mas também mais polícia, mais enfermeiros, mais categorias profissionais que hoje não conseguem pagar a renda. Com isso, nós estamos a ajudar o Governo. Portanto, eu estou a fazer tudo o que posso. Agora, não posso é eu próprio recrutar polícias. A expressão eu ia recrutar polícias. Se me deixarem que a Câmara Municipal de Lisboa recrute polícia, eu recruto polícia. Por exemplo, se daqui a 3 meses, 6 meses não for lançado um concurso, ou, enfim, os agentes da PSP, os cursos têm uma duração própria. Mas se perceber que há aqui uma inação do Governo, o que é que faz? Dá um murro na mesa? Não, é uma questão, obviamente. Solicita outra reunião? Obviamente que aí... Pede ajuda ao Primeiro-Ministro? Sem dúvida, mas isso não é preciso esperar 6 meses. Isso eu, como Presidente da Câmara, sabe, um Presidente da Câmara tem que ser um insistente. E, portanto, eu faço esses pedidos todas as semanas. E não me vou cansar de gritar, de dizer, de falar, de telefonar ao Primeiro-Ministro, de telefonar à Ministra da Administração Interna, e isto vai ter que ser resolvido. Portanto, a questão aqui não é se eu daqui a 6 meses vou estar, no fundo, a gritar ou a zangar-me. Eu já estou constantemente, porque senão não vou conseguir nada. Um Presidente da Câmara tem que ser alguém que está ali sempre a empurrar, sempre a insistir. E faço de manhã até à noite, até que o Governo tome a decisão e que consigamos resolver a situação. Vamos aqui mudar o tema para o alojamento local. Alterou aquilo que estava, enfim, desenhado, o traçado na discussão pública, que já terminou. Agora a contenção relativa passa do rácio de 2,5% para 5% e a contenção pesada total passa de 5% para 10%. É um rácio entre os alojamentos locais versus as residências familiares, cada 100 residências familiares nas respectivas freguesias. Porquê é que duplicou estes números desde a discussão pública até à apresentação desta proposta que vai agora ser votada esta quinta-feira? O que é que aconteceu para duplicar estes valores já depois de ter terminado a discussão pública? Eu só ia corrigir. Nós dividimos, corrigir no sentido, obviamente, que esta é a informação... A bem da verdade, bem da verdade.
nós dividimos por 2, ou seja, nós tínhamos em 2019 um regime que tinha entre 10% a 20% essa contenção. E é bom que as pessoas percebam lá em casa. O que é que isso queria dizer? Que a partir de 20 casas de alojamento local, ou seja, 20 casas de alojamento local, tinham que corresponder 100 casas normais, claro. para as pessoas perceberem. Nós dividimos por 2, ou seja, entre 5 e 10. Portanto, o que nós estamos a dizer é que nunca haverá mais de 10 casas de alojamento local para cada 100 casas normais. E, portanto, isso é uma redução de metade daquilo que existia. Sobretudo também mas com base na discussão pública consulta... os valores eram inferiores, não é? É exatamente com base na consulta pública. Porque na consulta pública, mais de 75% das pessoas não estavam de acordo com os tais 2,5 e 5. Achavam que era um rácio reduzido demais. Repara, isto não tem, e depois isto tornam-se discussões que não têm grande efeito. Repara, por exemplo, Santa Maria Maior já tem 65 casas de alojamento local para cada 100 normal. Portanto, Santa Maria Maior nunca vai mais ter casas de alojamento local. Portanto, nós estamos a ver toda uma área central da cidade que essa está protegidíssima, que não vai nunca mais ter nos próximos 10 aos 20 anos. Agora dizer que numa freguesia como Santa Clara ou nos Olivais que não se pode haver ali um bocadinho mais, eventualmente pode, mas também não são essas freguesias onde há muito alojamento local. E, portanto, isto vai pela primeira vez fazer essa regulação. É bom não esquecer que de 2011 a 2019 o alojamento local subiu de 500 unidades para 19 mil unidades. É bom não esquecer que agora finalmente vamos conseguir limpar muitas licenças que não estavam a funcionar. Nós estamos aqui a falar de milhares de licenças que nunca funcionaram, que nós vamos poder retirar essas licenças, falar de milhares delas, e portanto nós estamos pela primeira vez a fazer aquilo que não tinha sido feito, que é regular o alojamento local, mas dentro da normalidade e dentro de rácios que a população está de acordo. De acordo com estes rácios, caso a proposta seja aprovada, estou curioso para saber qual é que vai ser a votação do Chega. Se vai apoiar esta votação ou não. Já houve algum tipo de contactos com o Chega para saber se o Chega está disposto a apoiar esta votação? Sobre o alojamento local, os contactos são sempre feitos com todos os partidos. E o vereador aqui do urbanismo já contactou com os vários partidos, cada um diz aquilo que acha, e vamos ver, nós temos aqui partidos também dentro da coligação que temos que respeitar, o PSD, o CDS e a Iniciativa Liberal. Portanto, a partir daí vamos discutir em reunião de Câmara, e eu penso sinceramente, vamos lá ver, eu com todo o respeito pela sua pergunta, eu a cada reunião de Câmara, eu espero que não haja aqui um barómetro que se o partido X ou Y votou com Carlos Moedas ou não. Os partidos estão ali para votar medidas para os lisboetas. Portanto, em relação ao alojamento local, eu não sei quem é que vai votar com ou contra ou a favor. Eu tenho uma proposta razoável, uma proposta que é boa para os lisboetas, mas sobretudo para regular aquilo que não estava regulado. Sim, e, portanto, estamos bem. Vamos à tragédia do elevador da Glória. Ainda recentemente a Fidelidade disse que, enfim, as indemnizações mais demoradas, as indemnizações vão estar demoradas, enfim, até porque é obviamente um cálculo complexo em relação às 16 vítimas mortais, aos familiares e aos feridos. No dia a seguir às eleições autárquicas, um dos temas da reunião de Câmara foi justamente a possibilidade da Câmara Municipal de Lisboa criar um fundo de apoio às vítimas, mas esse fundo não avançou. Porquê? Então é simples. Aquilo que foi dito na altura era que se houvesse algum tipo de despesa fosse necessário pagar antes das seguradoras, a Câmara pagava. E isso foi ativado. Ou seja, se as seguradoras não pagassem um determinado tipo de despesa, porque as seguradoras estavam ali, mas nós não sabíamos como é que elas iam reagir, e eu aqui queria dar os parabéns às seguradoras, porque têm portado impecavelmente. Aquilo que acontece é que as seguradoras imediatamente me pagaram. Aliás, o CEO que deu essa entrevista falava de pagamentos de coisas tão simples como levar o filho de uma pessoa que não consegue levar o filho à escola e que está a ser pago. Os hotéis, as viagens. E, portanto, aquilo que nós vimos sempre com o seguro era vocês pagam já ou não? Se não pagarem, a Câmara paga. Portanto, isso foi feito e vai continuar a ser feito. Portanto, se neste caso a Fidelidade e outra companhia de seguros, mas eu posso lhe dizer que tem sido exemplar o comportamento das seguradoras e, portanto, não tem sido necessário ativar esses pagamentos. E se for necessário? É imediato. Aliás, nós fizemos isso desde o primeiro dia. Se houver alguma necessidade, a Câmara paga. Mas até agora, só posso dizer, e ouvi essa entrevista do CEO da Fidelidade, e acho que as seguradoras têm portado impecavelmente, pagando todas as despesas. Agora, há todo um processo legal que vai demorar os tais anos para as tais indemnizações. Mas, enfim, como as indemnizações vão ser demoradas, foi justamente o que disse o CEO da Fidelidade,
A Câmara admite, em casos de necessidade destas vítimas, dos familiares das vítimas, a poder avançar com esse fundo de uma forma supletiva até que depois as seguradoras possam ressarcir a Câmara Municipal? Admite esse cenário? João, não faz sentido, porque aquilo que se está a fazer é exatamente concentrar nas pessoas, ver o que é que as pessoas precisam e fazer face às despesas delas. Isso não é indemnização. A indemnização é outra coisa. Claro. É terrível, porque obviamente a indemnização não substitui nada, mas é uma indemnização sobre um fator. Claro. Aquilo que são as despesas que as pessoas... O que nós estamos aqui interessados é, as pessoas têm despesas que precisam este mês para amanhã, então aí essas... O fundo será aplicado apenas para isso. É para isso que esse fundo foi aprovado, é para isso que ele servirá, mas neste momento, como lhe digo, o comportamento exemplar das seguradoras, e muitas vezes as pessoas dizem as complicações com as seguradoras, neste caso concreto, como Presidente da Câmara e como cidadão, só posso agradecer a capacidade, a rapidez das seguradoras para pagar todas as despesas com as quais foram confrontados e que não sabem se são despesas que depois podem vir a ressarcir. Portanto, nós estamos aqui, nós, Câmara Municipal, a dizer que tudo o que é despesas paguem, e eles estão a pagar. Vamos a outro tema que foi uma das suas bandeiras, uma autêntica revolução no lixo, enfim, que foi um dos seus calcanhares de Aquiles no mandato anterior. Tem uma vereadora nova com muita experiência na Câmara de Oeiras e prometeu recolha de lixo durante 6 dias por semana. Quando é que essa medida vai começar a ser executada? Bom, vamos levar à Câmara Municipal esse tipo de medidas, porque essas têm que ser aprovadas em sede de Câmara. Mas aquilo que posso dizer é que neste momento a vereadora Joana Batista está no terreno a definir zonas prioritárias da cidade para limpeza constante, que vai desde o Cais de Sodré, o Martim Muniz, em que ela está a ver em cada zona e a trazer equipas e o reforço das equipas para essas zonas para poder estar a limpar constantemente. E, portanto, ela está a fazer essa parte do trabalho dela, e depois levaremos à reunião de Câmara 3 propostas. Uma proposta que tem a ver exatamente com os 6 dias por semana para o lixo comum, uma proposta que tem a ver com os 6 dias por semana para os grandes volumes, e depois acabar com a delegação de competências para a limpeza à volta dos chamados ecopontos, que estavam sempre sujos, que era partilhada entre a Câmara e as freguesias, e portanto nós vamos acabar com isso. Agora, uma proposta desse género não se faz em 2 dias, nós ainda estamos só a instalar os órgãos da Câmara Municipal e portanto depois o resto tenho a certeza que será feito com muita rapidez, com a responsabilidade dos vereadores. Mas se essa proposta for avante, quando é que ela começará a ser colocada em prática no terreno? Quando é que os lisboetas vão começar a ter os 6, a recolha do lixo dos grandes volumes e do lixo normal, digamos assim, durante 6 dias por semana? Isso repare, será imediato no sentido de termos os equipamentos necessários e, portanto, temos que investir nos equipamentos necessários. Mas pode adiantar na sua cabeça, pode dizer que será o quê? No próximo ano, 2026, que vai estar a funcionar, obviamente, no ano 2026. E nesse processo vai retirar uma verba que se dava às autarquias, justamente naquela parte em que as autarquias eram responsáveis pela Se as autarquias deixarem de fazer, ou seja, se as autarquias que é da ordem de 100 mil euros por autarquia, mais ou menos isso, não é? O valor, que seja 100 mil ou 150 mil e de tudo isso, era um valor que era dado às autarquias para fazer essa limpeza ao lado dos ecopontos. Se não fazem essa limpeza à volta dos ecopontos, somos nós que as fazemos, portanto não poderíamos estar a pagar um serviço que não estamos a receber, obviamente. Ainda em relação à tragédia do elevador da Glória, esqueci-me de lhe colocar esta pergunta. Enfim, a demissão do presidente da Carris, que logo nos dias a seguir à tragédia lhe colocou a demissão, na altura não aceitou, enfim, depois quando foi conhecido este último relatório preliminar, a demissão consumou-se. Não coloca nos seus ombros uma muito maior responsabilidade e um peso político muito maior de tudo aquilo que o relatório eventualmente, daquilo que forem as conclusões do relatório? Nomeadamente responsabilidades políticas. João Ferreira, vou só responder que a isso. Eventualmente possam. Deixe-me responder a isso muito diretamente. Possam fazer uma reflexão em que. Vamos só. Eu acho que o que aconteceu com aquele acidente mudou-nos e transformou-nos a todos. É um acidente terrível do ponto de vista. E eu retiro muitas vezes. Há um Carlos Moedas antes desse acidente e depois desse acidente. Agora, aquilo que os relatórios são claros é que são responsabilidades técnicas. Estamos aqui a falar de responsabilidades técnicas. E elas estão a ser apuradas e, portanto, são essas responsabilidades técnicas. Deixo-lhe aqui também em primeira mão, porque estou já nesse caminho, conseguir ter na próxima semana e meia
uma nova administração para a Carris. Uma administração que será de topo, obviamente, com muito conhecimento daquilo que é a mobilidade e do que são os transportes em Lisboa, e portanto isso tem sido aqui o meu trabalho diário, é encontrar as pessoas certas para podermos ter uma nova administração da Carris muito rapidamente, ainda antes do Natal, e portanto dentro das próximas 2 semanas. Mas nós não podemos continuar neste país a tentar confundir aquilo que é uma responsabilidade técnica de um acidente com responsabilidades políticas, que era se o Presidente da Câmara não tivesse dado as condições necessárias àquela empresa. E isso não é só o Presidente da Câmara, foi todo um executivo que aprovou os orçamentos para a Carris, que deu dinheiro à Carris para que a Carris funcionasse. São os milhares de pessoas que trabalham na Carris, que servem e que se preocupam com a segurança. Portanto, a responsabilidade é uma responsabilidade técnica, vamos apurar até à última como é que aconteceu, mas não estamos aqui a falar de uma responsabilidade política, obviamente. E até agora, de toda a informação que já foi recolhida, o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, nessa avaliação que faz, está, enfim, obviamente estamos a falar de uma tragédia que nos marcou a todos e a si pessoalmente, mas está de consciência tranquila, justamente em relação à responsabilidade política. Eu sempre tive essa consciência. Na avaliação que faz não tem qualquer tipo de responsabilidade política. Ouça, como é que era possível ter essa responsabilidade política? Foi um acidente que aconteceu, infelizmente, e em que aqueles que tínhamos responsabilidade política tínhamos dado à empresa todos os meios necessários para a empresa executar aquilo que é o seu dia-a-dia. E a própria empresa executou dentro da segurança, trabalhou sempre nesse sentido em todos os transportes e os milhares de pessoas que transporta. Portanto, não há a questão da responsabilidade política, ela surge porque estávamos no meio de uma campanha eleitoral. E é isso que é triste. É que criou-se uma ideia de uma responsabilidade política que era clara desde o início, porque a Câmara Municipal é um acionista desta empresa, é a Câmara Municipal claro. Que tem esse orçamento que vai para esta empresa e, portanto, não havia aqui, obviamente, uma responsabilidade política. E se ela existisse, era uma responsabilidade política de todo o Executivo, e a pergunta seria para todos os membros desse Executivo se tinham tido informação de algum problema em relação àquele, porque qualquer pessoa tivesse ou não naquele Executivo, se nós tivéssemos essa informação, nós teríamos imediatamente tomado as medidas necessárias e, portanto, eu penso que o limite, ou seja, dessa utilização política de uma tragédia é muito triste e obviamente que estarei aqui sempre como responsável político máximo de tudo aquilo que faço. Agora, neste caso, a responsabilidade é técnica, foi clarificada, o relatório técnico assim o diz e vamos ver o que é a conclusão final. Obviamente estaremos aqui para tirar todas as responsabilidades daquilo que aconteceu, porque nós temos de descobrir o que aconteceu. E quem é que são os nomes da nova administração? Não lhe posso dizer, em primeira mão que vamos mas já está definida toda a administração? Já está quase toda definida, o Presidente está definido, estamos à espera aqui, tenho um compasso de espera. É alguém muito competente, já sem dúvida, já não tenho qualquer é da área do PSD, do CDS, não é de área centro, nenhuma. É da não tem nenhuma ligação com partidos políticos? Não, a questão aqui não é uma pessoa, neste caso, que tem todas as capacidades técnicas, que conhece muito bem o sistema de transportes na nossa Lisboa e na nossa área metropolitana e, portanto, vai ser seguramente um grande Mas não tem ligações partidárias? Isso não sei, nunca lhe perguntei, eu não pergunto às pessoas que têm ligações partidárias, pergunto-lhe o que é que sabem fazer quais são as Mas é um gestor que as pessoas, quando conhecerem o nome, não vão associar vão ver que é um grande gestor PSD, de transportes. Não, penso que não teriam por que ligar a nenhum tipo de partido, porque é um gestor de transportes. Quando é que os elevadores, enfim, não só o da Glória, mas os outros, poderão reabrir com condições plenas? É possível? Só quando as condições, repare, nós passamos isto para uma comissão técnica, que tem a Ordem dos Engenheiros, tem o Instituto Superior Técnico, tem o Laboratório Nacional de Engenharia, e eu não posso pôr pressão nessa comissão técnica a dizer que tenho que abrir os elevadores. Essa comissão técnica tem que ter a independência, a liberdade para tomar essas decisões. Temos aqui casos diferentes, eu espero que possam voltar rapidamente, mas não como Presidente da Câmara, eu nem sequer posso contactar essa comissão, não sou eu que lhes vou dizer, não tenho que fazer mais depressa, isso não faria sentido, mas estão a trabalhar, são pessoas que conhecem muito bem o sistema de transportes e o sistema deste tipo de elevadores e, portanto, tenho a certeza que rapidamente vamos voltar a ter os elevadores da nossa cidade a funcionar, assim espero, mas dentro das condições de segurança necessárias. Pode garantir, enfim, ninguém prevê o futuro e há variáveis que ninguém controla, não é? Mas pode garantir aos lisboetas, e não só, que
uma tragédia como estas jamais se repetirá, enfim, pela sucessão de falhas que aconteceu, que já estão mais ou menos bem identificadas no relatório preliminar? Pode dar essa garantia o João pode garantir aos portugueses que não haverá um acidente de avião ou que não haverá um acidente de carro? Quer dizer, nós não podemos... Ou seja, é exatamente essa a definição. Mas colocou essa fasquia nesta nova administração? Essa fasquia está colocada? Repare, como é que se está e como é que se politizou um tema desta maneira, em que se pergunta a uma entidade política se pode garantir que não vai haver acidentes? Ninguém pode garantir. Aquilo que nós podemos garantir é que tudo é feito para que esses acidentes não aconteçam, seja nos aviões, seja nos carros, seja nos elevadores, seja nos elétricos, seja na nossa vida do dia-a-dia. E é com isso a responsabilidade que todos os dias vivemos, tentamos fazer o nosso melhor e que eu tenho a certeza, e aqui uma palavra para todos os trabalhadores da Carris, porque eles trabalham nisso todos os dias para garantir a segurança das pessoas. E, portanto, faremos todo o possível, obviamente, para que não tenhamos acidentes. Mas nunca podemos garantir a não existência de acidentes. Isso seria algo que não faria qualquer sentido. Infelizmente, o mundo é feito disso, é feito de acontecimentos que, infelizmente, nós não prevemos, porque se prevêssemos esses acidentes, eles não teriam acontecido. Nós teríamos tomado medidas antes deles acontecerem. Infelizmente, é o mundo em que vivemos, mas aquilo que lhe posso garantir é que tudo aquilo que temos feito, não só agora, mas que fizemos durante 4 anos, foi conseguir investir sempre muito naquilo que é a segurança dos lisboetas. Infelizmente, os acidentes acontecem. Última pergunta, peço uma resposta de 30 segundos. Amanhã assinala-se uma sessão solene na Assembleia da República do 25 de novembro. Terá sido um dos primeiros políticos portugueses a enfatizar que esta data deveria ser celebrada. Aquilo que vai acontecer amanhã na Assembleia da República é uma tentativa da direita de se apropriar da luta pela liberdade, por contraponto à esquerda em relação ao 25 de Abril? Não, de maneira nenhuma. Primeiro, tenho muito orgulho de ter sido o primeiro a levar para a agenda pública, aliás, fui o primeiro a comemorar o 25 de novembro, que é muito importante não esquecermos a nossa história. É muito importante relembrarmos o caos em que o país estava entre o 25 de Abril e o 25 de novembro. É muito bom recordar, amanhã vou citar Mário Soares, quando Mário Soares falava do 25 de novembro, e era Mário Soares que dizia como equivalente ao 25 de abril, no sentido de que o país estava um caos. Isto foi escrito por Mário Soares. Portanto, nós conseguimos realmente que o nosso país não fosse para outra ditadura, para uma ditadura comunista ou uma ditadura de esquerda radical, com o 25 de novembro. E, portanto, se hoje vivemos em democracia, se hoje temos 25 de abril, é porque tivemos o 25 de novembro, porque senão nós estaríamos aqui, eu não estaria seguramente, não sei se o João, mas em alguma ditadura comunista ou uma ditadura de esquerda. E, portanto, nós não podemos esquecer o 25 de novembro, não podemos esquecer aqueles que fizeram o 25 de novembro, os general Lianes, o Jaime Neves, tantos outros que nós temos honrado durante estes anos, não os podemos esquecer, o Tenente-Coronel Major Tomé Pinto, todos eles que amanhã também estarão lá na Câmara Municipal, e eu todos os anos farei questão de repetir aquilo que foi a importância do 25 de novembro para o nosso país. Sr. Presidente, boa noite, é sempre um gosto recebê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite.